Vamos começar o programa de hoje trazendo para você pesquisa, retrato do momento, há 2 dias da eleição. É a pesquisa Real Time Big Data em São Paulo. Os novos números da corrida eleitoral na capital paulista são os seguintes e adianto, tem mudança na liderança da pesquisa. Vamos aos números? Põe na tela então para a gente ver. A pesquisa traz Pablo Marçal, do PRTB, com 27% das intenções de voto, subindo 2 pontos percentuais. Guilherme Boulos, do PSOL, 26 pontos. Ricardo Nunes, do MDB, prefeito, que busca a reeleição, 24 pontos. Caiu 1 em relação à pesquisa anterior. Tabata Amaral, do PSB, 12 pontos percentuais, também subiu 1 ponto. Datena, 3%, e Maria Helena, do Novo, se mantiveram com 3 pontos percentuais, 3% cada um. Altino Prazeres, do PSTU, Ricardo Senese, da Unidade Popular, Bebeto Haddad, da Democracia Cristã, João Pimenta, do PCO, não chegaram a 1%. Brancos e nulos somam 3%, e a pesquisa Real Big Data entrevistou 1.000 eleitores de 2 a 3 de outubro, tem margem de erro de 3 pontos percentuais, e o registro é o SP 02479/2024. Vamos então analisar os números, porque confirmam uma tendência de pesquisas, inclusive, de outros institutos. Sobe Marçal, cai Nunes. Franci. Nunes, a equipe do prefeito Ricardo Nunes e ele próprio devem estar desesperados, porque ele está caindo, está desidratando logo na reta final da campanha. E esse é um importante indicativo de que quem deve compor o segundo turno com o Guilherme Boulos é o Pablo Marçal, candidato do PRTB. E eu acredito que, inclusive, o Guilherme Boulos e a sua campanha está torcendo para que esse seja o cenário de segundo turno, porque a rejeição de Pablo Marçal é bem superior à rejeição do Ricardo Nunes. Só que a extrema-direita criou, entre aspas, um monstro. E o Pablo Marçal, mesmo que não chegue ao segundo turno da eleição de São Paulo, ele já é o grande vitorioso dessa eleição pela prefeitura da principal capital do país, da principal cidade da América Latina. Mas ele está crescendo no momento que deve crescer, que é na reta final, faltando poucas horas para o dia do voto, para o dia da eleição. E, além disso, o Pablo Marçal, ele com certeza tem aquele eleitorado envergonhado, que não se manifesta publicamente, que não manifesta o voto para ele quando é questionado por um pesquisador. É um fenômeno que se vê muito em candidatos da extrema-direita, como é o caso de Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que no domingo o percentual do Pablo Marçal será, inclusive, superior ao que as pesquisas de intenção de voto têm mostrado, justamente por conta desse voto envergonhado que eu acredito que o ex-coach tenha nisso. Kátia? Eu acho que há umas 2 semanas atrás eu falei que o Pablo Marçal estaria no segundo turno, né? E acho que está aí o desenho. Mais uma vez, eu repito, a gente está vendo um cenário muito parecido com 2018. É resultado também aí do esvaziamento e dos apoiadores do Ricardo Nunes, isso aí é claro. Mas assim, vamos falar de apoiadores. O Ricardo Nunes vai encerrar a campanha amanhã com uma carreata com o governador Tarcísio. Tarcísio de Freitas. Mas eu quero, assim, eu tenho uma dúvida, e ela é real, e eu acho que muita gente tem essa dúvida. O Tarcísio é realmente, de fato, um exemplo ali, um exemplar, uma espécie pura de bolsonarista? Para o eleitor bolsonarista? Será que Não, ele transitou ali pelo governo Dilma, teve cargos na gestão da ex-presidente, ele, na votação da reforma tributária, não seguiu o que queria o ex-presidente Bolsonaro, mas ele tem seu capital político em São Paulo, né? Tem, mas eu acho que não é um capital suficiente para fazer frente aí aos nomes e aí a gente tem que lembrar que aquela briga, que não foi briga, que depois todo mundo se entendeu, entre a família Bolsonaro e o Pablo Marçal, né? Houve até pedido de desculpa ali. Ela tinha essa razão de ser. E está aí agora se comprovando.
E eu acho que é uma sinalização muito importante para o campo progressista, para o campo da esquerda e da centro-esquerda, a real possibilidade, e independente de vencer ou não, como o Franz falou, a sinalização aí para o surgimento de um nome que não seja Jair Bolsonaro, representando essa parcela da população, independente, Bolsonaro não pode ser candidato, ela é possível, né? E em tempo recorde. Sim, Bolsonaro, inclusive, já andou dizendo que o ideal, o objetivo, a meta é vencer o candidato do Lula, se referido a Boulos, sem restrições a Marçal. A polarização. Aquilo que existia não existe mais. Vai ser, Ananias, até difícil uma parcela do eleitorado aceitar uma composição no segundo turno, um apoio de Ricardo Nunes a Pablo Marçal. Porque o Ricardo Nunes, nos debates, ele chama o Pablo Marçal de condenado, sim, de ladrão, de bandido. Sim. Então é algo que vai causar até estranhamento naquele eleitorado mais racional. Em relação ao Tarcísio de Freitas, eu acredito que o capital político dele é maior no interior de São Paulo do que na capital. Então, por isso que o Ricardo Nunes não tem conseguido captar tanto esse eleitorado. Ele até cresceu ali no início, quando o Tarcísio começou a aparecer mais. Posteriormente, o Pablo Marçal voltou novamente a crescer, e mesmo diante de todos os episódios que ele protagonizou, a queda dele nunca foi uma queda acentuada. E está crescendo na reta final. Então, para mim, é muito claro que o Pablo Marçal vai vencer essa queda de braço na direita e chegar ao segundo. Ele até se comportou ontem, né? Mostrou um novo Pablo Marçal. Só saiu do sério quando o Boulos conseguiu tirá-lo do sério, e aí ele revelou-se aquele candidato já dos outros debates. Eu queria também registrar a Tabata, resiliente e crescendo, né? A situação também, acredito eu, que vai se repetir, porque é mais fácil, agora o Franz tocou num ponto, é mais fácil, assim, é menos traumático Tabata, em um segundo turno, apoiar a Boulos. Sim, natural, né? É uma coisa natural. Ela consegue transferir esse eleitorado. Mas acredito que ela não fará isso. Como não? Tabata vai virar o Ciro Gomes da eleição de São Paulo. Eu acho que não. Mas vamos aguardar. Pelo que ela está se propondo, pelo que ela está ali... combatendo a questão da polarização, está sempre se colocando, eu acho que o posicionamento dela vai ser mas daí, para que o Marçal não ganhe, porque o inimigo dela nessa eleição, o adversário dela nessa eleição, sempre foi o Marçal. Então, o Marçal indo para o segundo turno com Boulos, acredito. Mas ela tem um discurso de que tem que surgir uma terceira via. É um discurso dela... A terceira via que fica no primeiro turno. Eu não estou eu estou analisando de acordo com o posicionamento dela. Sim. Se ela fizer isso, ela vai estar contrariando tudo que ela vem fazendo desde quando foi eleita para... Mas aí ela não foi para o segundo turno, paciência, né? João Carvalho já está com a gente. Boa noite, João. Boa noite, meu norte do Brasil, boa noite todo o Brasil, não meu norte do Brasil. Boa noite, Ananias, boa noite os colegas. Eu divido um pouco dos colegas no sentido de que, primeiro, que eu acho que o Pablo não é motorista nem cobrador, é passageiro. Não tem posição fixa, ele não vai se sustentar. Isso é a minha opinião. Sim, respeito. Se ele não ganhar a eleição, ele não se sustenta. Isso. Se ele não ganhar a eleição, o projeto político dele é abortado. Por quê? Porque as pessoas falam, não, mas é uma alternativa ao Bolsonaro. Alternativa ao Bolsonaro, como se ele é o retrato do Bolsonaro. Se ele buscou esse apoio, o Bolsonaro negou esse apoio a ele. Se ele o tempo todo tenta se identificar com o público bolsonarista e não consegue. E outra coisa, até agora se falou muito do que ele fez no passado. Não se fala do que ele está fazendo agora. E aí é que vai ser o problema. A minha previsão é que ele é marginalizado na próxima eleição, porque nesse caminho aí ele vai passar por muitos problemas policiais, problemas jurídicos, problemas na área da picaretagem geral. Aguardar eleição em São Paulo, animada e, claro, a gente acompanhando, trazendo tudo para você aqui na TV Meio. Outro fato de hoje que chamou